Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer estar aqui na presença do Senhor Jesus para falar com vocês mesmo um pouquinho do seu santo evangelho. Para mim é todo prazer no mundo de estar aqui nesse pouquinho minuto que nós podemos ficar junto aqui para falar do santo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um dia de muita honra. Gostaria de deixar com vocês aqui a senha do canal. É @oirmãozinho7969. A minha foto está embaixo ou em cima. É só clicar em cima da foto e na foto mais maior você tem acesso a todos os vídeos no canal, tá? Eu espero que vocês possam ver e gostar. Possam criticar também, não tem problema, tá? Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Quero deixar para os irmãos aqui alguns versículos que se encontram no livro de Romano, no capítulo 14, verso 8 em diante. Ele está falando com nós aqui que do ano 70 para cá nós já somos de Jesus. Por quê? Porque ele derramou seu espírito em toda a carne no ano 70, que foi quando ele ressuscitou, tá? Quando ele ressurgiu, conforme está dizendo na palavra dos mortos. Então ele derramou seu espírito em toda a carne. Então todos nós que temos o Espírito Santo de Deus somos filhos de Deus, tá? Por isso nesse capítulo aqui eu vou fazer missão a que nós somos dele, porque ele morreu para nos salvar, ele nos comprou. Então nós somos criatura dele, de Jesus Cristo, tá certo, meus irmãozinhos? Aqui ele diz assim, meus irmãos, o capítulo 14 do livro de Romanos, o verso 8, o versículo 8. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morreremos. De sorte que quer vivamos, que morramos, somos do Senhor. Então aqui, porque tanto se nós estivermos vivos ou mortos, somos do Senhor. Por quê? Porque se nós morremos, nós estamos já direto com Ele. O nosso espírito, o nosso corpo vai para a terra, mas o nosso espírito sobe direto para o Senhor Jesus. Então, tanto faz, se nós viver ou se nós morrer, somos dele. Enquanto nós estiver vivos, somos dele. E se morrer, somos dele também, tá? Porque o espírito nosso é dele e vai para ele, tá? Então é por isso que somos dele. Por isso que Paulo está dizendo isso aqui no versículo 8, Romanos 14, versículo 8. O versículo 9 diz assim: por quê? Foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor
tanto dos mortos quanto dos vivos, tá? Então Jesus, ele morreu e tornou viver. Para quê? Para que seja Senhor, tanto do morto quanto do vivo, porque Jesus é tudo em todos. Então, se nós estiver vivo, somos do Senhor. Se nós estiver morto, também somos do Senhor. Morto, a carne morre para o pecado, não para Jesus, tá? O Espírito que está nessa carne, Jesus recolhe ele, que é que nós depois é para onde nós vamos. O que eu estou falando com você é através do Espírito do Senhor Jesus, tá? Por isso que eu estou falando com você, porque senão que a minha carne sozinha ela não fala, ela é morta. Se não tiver o Espírito, a carne é morta, tá? Então nós morremos o quê? Jesus retira o Espírito que é dele, então nós deixamos de viver nesse corpo e passamos a viver no corpo do Senhor Jesus, tá? O Espírito é dele, ele faz com esse Espírito que ele bem entender. De lá nós viemos nu e nu, para lá nós voltaremos. Então quer dizer que nós viemos sem informação nenhuma aqui, vamos dizer, esvaziado, e para lá também, esse aqui vai ficar na terra, o corpo fica na terra, a nossa memória fica na terra. Vai para lá só o Espírito, volta também nu, vazio, lá que só Deus é que sabe as informações a qual pode ser nos passado. Mas que importa que vivemos com Ele. Aí nós vamos viver a vida eterna, tanto falado por Jesus. Jesus sempre falou a vida eterna. A vida eterna é o quê? Depois que você morre, essa carne morre para o pecado. Quando ela morre, o Espírito passa a ser de Deus. Então nós morreu aqui para a terra, no mundo, nós passamos a viver com Jesus. Aonde que Ele está? Aonde que Ele vive? Hoje Ele vive no meu coração, no seu coração. Mas quando nós morrer, esse Espírito será retirado e devolvido para Ele de novo. Porque é dele, é santo. Esse não tem contaminação, não tem pecado, não tem nada. Tá? É santo, é do Senhor. Então, nós vamos viver com o Senhor. Aonde que Ele estiver, nós estamos também. Tá certo, meus irmãozinhos? Vamos ver mais um versículo aqui da palavra do Senhor. O versículo 11. Porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua louvará a Deus. Então quer dizer que toda língua, por que toda língua louvará a Deus? Porque nós saímos aqui e vamos para Ele. E como que você não vai louvar Ele? Temos que louvar. Hoje, muitas vezes, meus irmãos, eu gostaria que todo mundo tivesse esse mesmo entendimento, mas não tem. Porque tem muita mentira badalando 24 horas no ouvido dos nossos irmãozinhos e das irmãzinhas, tá? Tirando o foco que é Jesus, tirando a vida eterna que é nossa, Deus nos deu. Eles estão tentando nos tirar e tentando nos vender. Isso aí. Aqui que você vai ser salvo. Isso aí Paulo pregou antes de Jesus ressuscitar. Quando Jesus era morto, que apareceu para ele, na cidade indo para Damasco, ele lá ia para prender o pessoal de Jesus. Jesus apareceu para ele e deu para ele o evangelho da graça. Esse é o evangelho que foi dado para Paulo para pregar para nós, os gentios, que somos nós que não somos filhos de judeus, tá? Então, meus irmãozinhos, precisamos estar muito atentos com muitas e muitas coisas por aí que estão falando que não tem nada a ver com nada, tá? Tá falando, não estão mentindo, mas estão omitindo a verdade, tá? A verdade está nas 14 cartas as 14 epístolas de Paulo aos Romanos, Corinto, Gálatas, Efésio e Colossenses, e daí por diante, até Hebreus, tá? São as epístolas paulinas, onde está escrito o evangelho que serve para nós, para os gentios e para todo o resto, para todo mundo. Esse é o evangelho último que foi dado para o Senhor, pelo Senhor Jesus, tá? Então aqui ele diz no verso 17, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é juízo, alegria no Espírito Santo. Por quê? Vou repetir, tá? Porque o reino de Deus não é comida, não é comida no comer e no beber,
mas na justiça e na paz e na alegria do Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. É que quando nós morrer, nós vamos viver nessa paz aqui, ó, na justiça, na alegria do Espírito Santo. Que nós vamos viver isso aí. É que nós vamos ver. Lá nós não vamos conhecer nossos pais, nossa mãe, nossos filhos, netos. Nós não vamos conhecer. Porque é Espírito. Como nós vamos saber quem é Ele? Eu não sei como que é meu Espírito. Você não sabe como que é o seu, porque nós não vemos Ele. Ele está em outra dimensão. Esses olhos humanos nós não conseguimos ver ele, tá? Nós vamos ver depois com o olho do Espírito. Por exemplo, quando você está sonhando e está conversando com um amigo, com uma amiga, que faz tempo que você não vê, está conversando com ele claramente. Está até vendo a roupa que ele está vestido. Com que olho que você está vendo aquilo ali? E que ouvido que você está ouvindo? Não é com esses aqui. É com o espiritual. E você está percebendo isso aí. É que nós, quando morrer, o Espírito for, é que nós vamos começar a ver o olho do Espírito e o ouvido do Espírito. Perdão. E o ouvido do Espírito também. Tá? Então, precisamos ficar muito atentos, porque o que tem de mentira espalhada aí no sistema, meus amigos, olha, dá até medo, hein? Dá para encher um caminhão só de coisa omitida, coisa que está claro na Bíblia e está sendo vendido lá. Dado de graça por Jesus para nós, está lá vendido para nós. Mas infelizmente nossos irmãozinhos estão com o olho tapado, estão com o olho vedado e parece que não enxerga o caminho, a verdade. A mentira lá vai cegando eles, já vai seguindo isso aí. Isso aí é simples, só para você ver, isso aí é simples, tá? Então, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça e na paz e na alegria do Espírito Santo. Então, a justiça, paz e alegria no Espírito Santo é que nós pretendemos viver assim que Jesus nos recolher. Então, não existe morte, não. Morte é para o pecado. Você morreu para o pecado, para o pecado que o corpo vai para a terra, para o pecado, para liquidar os pecados que nós temos aqui neste corpo. Jesus morreu para o pecado da Torá, da lei, para acabar com a lei, tá? Agora, esse aqui que nós cometemos aqui hoje nesse corpo, esse vai para a terra. Quando você morre, para esse corpo ser desmanchado pelo pecado. Os pecados será eliminado, tá? E o Espírito sobra para Deus. E vamos viver com ele com alegria até quando Jesus quiser. O 18 diz assim: pois, quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, se você é um servo de Deus, você está agradando a Deus e os homens também, porque você está fazendo a coisa certa, não está mentindo. Falando de Jesus, para que você precisa conhecer Jesus? Eu digo, a gente falando para as pessoas que estão cegos aí, atrás do sistema, procurando cura milagrosa. A cura só existe através de Jesus, tá? Não existe cura milagrosa. Não existe médico bom, existe Jesus. Esse é o médico. Esse é o Senhor. Esse é o que faz cura, o que faz milagre, é Ele, Jesus. Tá? O povo sai atrás disso e daquilo aí, mas é tudo ilusionismo que estão atrás. Tá? Tá procurando Jesus, sendo que Jesus já está dentro dele. E ele está procurando Jesus. Jesus já falou para ele que ele já derramou o Espírito dele em sua carne, que é em toda a carne, tá? Então o Espírito de Deus já está dentro do meu coração e do seu. Eu estou lá procurando o quê? Paulo disse lá em Romanos 5, capítulo 5, que nós estamos no reino de Deus em vida, do ano 70 para cá. Em vida. Tá? Nós estamos já reinando com Cristo. Muitas vezes, infelizmente, nossos irmãozinhos não sabem disso. Precisa de alguém estar falando, um homem lá falando, porque se a palavra de Deus está falando, ele não dá ouvido. Mas o homem está falando, ele, infelizmente, está dando ouvido. Mas ele é treinado para aquilo ali. Deus, quando passa para tal sistema, ele já é treinado para aquilo. Você tem que escutar o homem lá falar. Não, o homem lá falou que você tem que ouvir. Se o cara falar que Deus não existe, ele escuta. Não, foi Deus, foi o homem lá que falou.
Infelizmente, nós não podemos crer nesse tipo de ironia, tá? Não podemos crer. Isso aí não é tolerância, isso aí não é incentivar não é incentivar a força. É tolerância zero para esse pessoal. Porque a mentira chega a um ponto que, espera aí, começa a ficar nojenta. Onde você sabe que é verdade uma coisa, a pessoa está dizendo que aquilo é mentira e você fica quieto. Não tem jeito não mexer com você sobre esse assunto. Ele está mentindo, eu estou referindo a palavra de Deus, sobre a Bíblia, que ele está mentindo, que ali está dizendo uma coisa e ele está dizendo outra, e eu estou dizendo outra coisa. Então, quer dizer, Paulo disse que o homem sempre é mentiroso e Deus sempre é o Senhor. Então eu não posso deixar de ouvir a palavra de Deus para escutar o homem de espécie nenhuma, tá? Eu mesmo falo com você, não acredita no que eu estou falando. Procura lá na palavra de Deus se está correto. Aonde eu estou falando, sempre eu estou falando nos versículos. Posso até errar um ou dois, mas está quase todos são ele correto. Então, o que acontece? Você vai lá e confere. Não, o irmãozinho realmente falou que tá batendo, está aqui, ó. Então, você pode espalhar para os outros, se quiser pregar sobre eles, você pode, tá? Porque eu quero que você confirma se eu estou falando da palavra de Deus, ou estou falando de mim mesmo. Se eu estiver falando de mim, meu filho, pula fora, tá? Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Tá certo, meus irmãozinhos? Eu agradeço por esse pequenininho tempo que nós ficamos aqui, e o Senhor Jesus acaba colocando as palavras em melhores condições no meu e no seu coração, para que nós possamos estar sempre na alegria com o Senhor Jesus, tá? Graça e paz para todos vocês, irmãozinho, e até o próximo.